Nós vamos continuar a nossa série de mensagem, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos expor os versos 17 a 34 de Mateus capítulo 20. Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo que escreveu esse Evangelho, nos deixou um registro muito importante. O título de nossa mensagem hoje é O Pedido de Salomé e o Princípio Regulador da Oração. O Pedido de Salomé e o Princípio Regulador da Oração. Vamos orar. Desculpe, vamos ler, orar, já oramos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoite e crucifiquem. E ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-lhe e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe eles: Na verdade, podereis beber o meu cálice, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiram grande multidão. E eis que 2 cegos, assentando junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Amém. Então, meus irmãos, nós temos aqui no início desse trecho um problema que vem se ocorrendo de maneira repetitiva entre os discípulos. Jesus
entre os versos 17 a 19, ele repete algo que ele já vinha dizendo há algum tempo. Que o Filho do Homem, na cidade de Jerusalém, seria preso, sofreria e seria condenado à morte, seria açoitado, seria crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E os discípulos, mais uma vez, têm uma reação parecida com a que eles tiveram antes. Eles ignoraram ou não prestaram atenção no que Jesus dizia. Não deram o devido crédito. Então vocês veem que isso está acontecendo já há algum tempo. Lá em Mateus 16, o apóstolo Pedro chegou a repreender Jesus, dizendo para Jesus, Jesus, você não vai morrer, eu já decidi aqui que não vai ter esse negócio de morte, não. E todas as vezes que Jesus mencionava esse assunto, eles não davam o devido crédito. Eles não davam o devido crédito. Então volte, por exemplo, para Mateus 17. Volte para Mateus 17, verso 7. Desculpe. Lá no verso 9, Mateus 17, verso 9. Se vocês voltarem para Mateus 16, também no verso 21. Ok? Mateus 17, depois, novamente, capítulo 17, versos 22 e 23. Então, aí vocês estão vendo que não é a primeira vez quando a gente chega no capítulo 20. Esse assunto surgia várias vezes e eles nunca reagiam de uma maneira adequada. E aqui nós vamos ver que isso vai se encontrar na raiz da pergunta que fizeram no verso 20. Então vamos para o verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Então, essa mãe dos filhos de Zebedeu, o nome dela é Salomé. Então, o marido dela se chamava Zebedeu e o nome dela se chamava Salomé. Como é que a gente sabe? A gente sabe com base no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, não precisa abrir, mas nós estamos informados que a esposa de Zebedeu, que era a mãe dos filhos de Zebedeu, se chamava Salomé. E quem eram os filhos de Zebedeu? No resto do Evangelho, nós vemos que eram dois apóstolos. Os filhos de Zebedeu eram os apóstolos João e Tiago. Então, o pai de Tiago era Zebedeu. A gente está vendo aqui, Zebedeu. A mãe de Tiago era Salomé, que era casado com Zebedeu, mãe de Tiago e de João. Então, Tiago e João eram irmãos. Inclusive, Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer. Ele morre lá no livro de Atos, na primeira metade do livro de Atos, ele já morre. Então, irmão de João. E os dois eram pescadores, vocês lembram que eles eram pescadores, assim como Pedro e André. Ok? Então, verso 20, vocês vão ver que essa mulher aí, Salomé, ela não era desconhecida de Jesus, inclusive ela chega adorando Jesus, ou seja, ela reconhece a sua divindade, ela já o adora. Então, por quê? Porque ela era mãe de dois apóstolos, então ela já tinha conhecimento dessas coisas. Inclusive, quando Jesus morre, ela faz parte do grupo de mulheres que vai até o sepulcro de Jesus na manhã da sua ressurreição. Se vocês forem lá no final dos evangelhos, quem que vai estar lá quando Jesus ressuscita? Quem vai até o sepulcro? Maria Madalena, Salomé, uma outra Maria. Então, ela faz parte provavelmente do grupo de mulheres que era provavelmente mais íntima de Jesus. E nessa intimidade, e podemos dizer nessa alegria, ela tem 2 filhos que são apóstolos. Você imagina a alegria de uma mãe, imagina você que é mãe, se você tivesse 2 filhos que eram apóstolos, e mais do que apóstolos,
Do grupo dos 12 apóstolos, vocês lembram que tinham 3 que eram os mais íntimos de Jesus. Quem eram os 3 apóstolos mais íntimos de Jesus? Pedro e esses 2 aqui, João e Tiago. Então essa mulher, ela está muito feliz. Então os filhos dela são apóstolos e são os melhores amigos de Jesus. E ela vai chegar perante Jesus, ela vai se prostrar, ela vai reconhecer ele como Deus, porque ela vai adorar ele, e ela vai dizer que ela quer, junto com os 2 irmãos, ela quer fazer um pedido. E o pedido dela no verso 21 vai dizer: eu quero que no teu reino, quando você inaugurar o teu reino, eu quero que meus 2 filhos se assentem em 2 tronos. Um vai ficar à direita e outro vai ficar à tua esquerda. Combinado, Jesus? Eu quero um aqui e um aqui. E Jesus vai responder dizendo: você não sabe do que você está falando. Não, verso 22, não sabeis o que pedis. Então, antes de avançar, eu quero que vocês entendam a empolgação dessa mãe. Eu quero que você entenda a alegria de uma mãe. Jesus, eu sei que está para inaugurar o reino aí, mas eu já quero reservar, parece uma reserva, né? Vou fazer uma reserva aqui, ó. Meus 2 filhos, eu quero bem pertinho do Senhor. Tá? Os outros podem ficar mais afastados, mas os meus 2 eu quero aqui e aqui. Humanamente falando, é até incompreensível essa mãe, né? Ela está empolgada, ela está feliz e ela ama os filhinhos dela. E ela quer o melhor para eles. Mas, como vocês vão ver agora, tem uma coisa que essa mulher está ignorando. Tem uma coisa que essa mulher, assim como os apóstolos, vocês vão ver que o erro dela tem a ver com o mesmo erro dos apóstolos. Tem uma coisa que ela não está levando em consideração. E essa coisa é a cruz. Ela está olhando para o reino de Cristo. Ela está olhando para a glória do reino de Cristo, mas entre a glória do reino de Cristo, entre o reino de Cristo, até chegar lá tem algo no meio. Tem uma passagem, tem algo que vai acontecer primeiro. O que vai acontecer primeiro? Vai ter uma cruz. Então aí a gente vai voltar e nós vamos lembrar do problema do apóstolo Pedro, quando Jesus começou a falar sobre que ele era o Cristo. E Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, tu és o Rei. Pedro reconheceu que Jesus era o Rei. Mas qual foi a parte que Pedro não quis aceitar? A cruz, o sofrimento, o açoitamento. Ou seja, existe um reino, mas antes do Filho entrar no seu reino, ele será crucificado. E isso não é um pequeno detalhe. Como nós vamos ver, isso muda a forma com que enxergamos a natureza do reino, o que o reino é, e muda a forma que nós enxergamos a nossa participação. Então veja que os apóstolos, eles não tinham dificuldade com a ideia de Jesus ser rei. Afinal, quantos milagres sobrenaturais eles viam ele realizar? Isso não era um problema para eles. O problema é que antes de chegar nesse reino, haveria uma crucificação. Haveria uma cruz. E como vocês vão descobrir, isso não era somente um problema dessa mãe. É um problema de muitos hoje. Nós queremos o reino, nós queremos a glória, mas nós não queremos a cruz. O que é essa cruz? Quando Jesus diz a ela: não sabeis o que pedis, ou seja, você não faz ideia do que está falando. Isso nos leva a algo muito importante que nós chamamos de princípio regulador da oração. Princípio regulador da oração. O que significa o princípio regulador da oração? Bom, a maioria de nós está familiarizado com a expressão o princípio regulador do culto, ou o princípio regulador da adoração. O que isso significa?
É aquilo, por exemplo, que Jesus ensinou em Mateus 15, que a forma aceitável de adorar a Deus é somente a maneira que ele mesmo determinou. Então vamos entender que princípio é esse. O princípio regulador do culto. A forma aceitável de cultuar a Deus é somente da maneira que ele determinou. Isso é o princípio regulador do culto. Então, por exemplo, eu tive uma ideia aqui muito legal, que na semana que vem, eu vou colocar aqui um portal, tá? Vou colocar uma porta aqui, e todo mundo vai entrar por essa porta 7 vezes e vai sair. Entrar e sair 7 vezes da porta. E depois que vocês fizeram isso, vocês vão fazer uma dancinha. E quem passar pelo portal 7 vezes e fizer a dancinha vai ser abençoado com prosperidade financeira. Gostaram da minha ideia? Qual é o problema com essa minha ideia? O problema eu vou resumir em 3 palavras. Deus não mandou. Repita comigo. Deus não mandou. Então, a forma apropriada de cultuar a Deus é da maneira que ele mandou. Então, lá no Velho Testamento, vocês sabem que tinha a forma do povo de Deus adorar no Velho Testamento, que foi alterada no Novo Testamento. Então, por exemplo, lá no Velho Testamento, eles tinham sacrifícios de animais. Vocês já leram isso em Levítico? Em Números, eles sacrificavam animais. Então, o sacerdote, ele ia ter que sacrificar animais, dependendo do ritual que ele estava fazendo. Por exemplo, ele ia ter que molhar o sangue aqui, depois ali embaixo no pé, e depois ele tinha que aspergir não sei o que lá 7 vezes, e aí ia degolar o animal, tal. Por que ele fazer isso era importante? Porque ele teve essa ideia, ele achou essa ideia legal, ele pensou 2 palavras. Porque 2 palavras. Deus mandou. Então a relevância daquilo é fazer o que Deus mandou. Não é porque Moisés teve essa ideia, não é porque alguém teve esse pensamento, vamos criar um santuário aqui, e para o santuário vai ser assim, olha só que ideia legal. Não, é porque Deus mandou. E tudo que Deus mandou tem um significado. Então, por exemplo, a carta aos Hebreus explica todo o significado do que a gente lê lá em Levítico, do sacrifício levítico. Não é isso? Porque Deus mandou. E da mesma forma, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos uma forma de adorar a Deus que foi instituída por Jesus Cristo, diferente da forma do Velho Testamento, porque Deus mandou. Então, isso é o princípio regulador do culto. Nós adoramos a Deus da maneira que ele mandou. Derivado deste princípio, um dos princípios da oração, um dos elementos, uma das maneiras que a gente tem de adorar a Deus, de se relacionar com Deus, é através da oração. Então, o princípio regulador do culto é que tudo relacionado ao culto precisa ser da maneira que Deus mandou. E o princípio regulador da oração faz parte disso, quer dizer que todas as nossas orações precisam ser reguladas, ou seja, precisam ser da forma que Deus mandou. Dito de outra forma, você só deve orar, mais do que deve, você só pode orar da maneira que Deus te ensinou a orar. É simples, né? Então, vamos refletir alguns pontos básicos. No início do nosso culto aqui, nós oramos, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Por que nós oramos a oração do Pai Nosso? Porque é uma oração que Jesus nos ensinou. Então, Jesus nos ensinou a orar assim, ele mandou orar assim, nós oramos assim. E na oração do Pai Nosso, na terceira petição, se vocês botarem no boletim aí, não precisa nem abrir a Bíblia, a terceira petição diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a palavra pão aí quer dizer comida, alimento, necessidades. Então, não quer dizer só a bisnaguinha, né? Tem gente que pode pensar assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas eu queria um arroz. Eu não queria o pão. Pão aí é qualquer tipo de
sustento, ok? Então, se você orar assim, ó, Deus, eu estou desempregado, me dá um emprego para que eu venha ter condições de sustentar minha família. Essa oração é correta? Sim, essa oração é correta, porque é esse tipo de oração Deus nos ensinou a fazer quando Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, todos os pedidos, todos os agradecimentos, tudo que a gente fala com Deus em oração, precisa estar pautado no que Deus nos ensinou sobre como orar. Então, qual é o problema do pedido de Salomé, no verso 22? O problema do pedido dela é que é um pedido que não está pautado no que Deus, por meio de Cristo, ensinou a pedir. Vocês estão entendendo? Elas estão pedindo algo que não está de acordo com os tipos de oração que Deus nos mandou a fazer. Nós já vamos ver por quê, mas por enquanto vocês têm que entender isso. Tem muita gente que acha que orar é falar, pedir qualquer coisa, sentir, falar tudo que vem na telha. E tudo que eu quiser, tudo que eu vou falar, vou pedir. Isso está errado. Completamente errado, e foi o erro delas aqui, ó. Elas queriam que eu quero um filho aqui, um filho aqui. Deus ensinou a pedir por isso? Não, então o pedido está errado e não foi atendido. E aí eu quero que vocês vejam a importância de conhecer como orar, a importância de aprender a orar. Então isso é algo que muita gente não entende. A gente precisa aprender a orar, porque orar erroneamente significa que você não será atendido. Vendo aqui? Elas pediram, mas não receberam, porque a oração não estava de acordo com a palavra revelada de Deus. Vamos ler uma passagem que fala sobre isso. Essa passagem que fala sobre isso que eu vou ler agora foi escrito por um dos dois filhos de Salomé, o apóstolo João. Abra na primeira carta do apóstolo João. É por isso que aqui na igreja a gente tem reunião de oração. Na reunião de oração, terça-feira, 8 horas, a gente aprende a orar corretamente, ok? Primeira carta do apóstolo João, que tinha uma mãe que foi um pouco entrona aí. Primeira carta de João, só para contextualizar, João, o apóstolo João, filho de Salomé, escreveu 5 livros. Repita comigo. O Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Qual desses 5 é o livro mais difícil? Já acho que é o Apocalipse? A maioria, né? O Apocalipse mesmo. É realmente mais difícil. Mas nós vamos pregar sobre o Apocalipse aqui em breve. Então, tem muitas coisas aqui que eu gostaria que vocês percebessem que João vai ensinar, mas vamos para o capítulo 1. Várias coisas que João vai ensinar sobre oração. Vamos para o capítulo 1. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de nossa injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então presta atenção aqui, porque ele está ensinando algo sobre oração aqui. O que João está ensinando sobre oração? Bom, em primeiro lugar, ele ensina que se você falar que não tem pecado, você é mentiroso. Ok? Alguém aqui não tem pecado?
Que bom que ninguém levantou a mão. Então, ele está ensinando a sinceridade em relação aos nossos pecados, que a gente não é perfeito. Ninguém é perfeito, é isso que ele está dizendo. Aí no verso 9, o que você tem que fazer com o seu pecado quando você orar? Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, confessar quer dizer reconhecer. Então, se você orar a Deus reconhecendo o seu pecado, reconhecendo, o que ele vai fazer com essa oração? Ele vai atender essa oração, te perdoando e te purificando. Ok? Então, é o que nós fizemos, inclusive, no início do culto. Então, de repente, você, antes de chegar no culto, você falou de forma agressiva com o teu marido. Sem necessidade nenhuma. Você virou para o meu marido sem necessidade, falou algo agressivo para ele, ele ficou triste. Aí você chegou aqui. Até então, ele falou assim: meu amor, por que você está falando assim comigo? Aí você respondeu com mais agressividade ainda. Aí você chegou na igreja e você falou assim: realmente, eu não tenho pecado nenhum. Foi isso? Então tudo certo. Não. Você chegou na igreja e falou: Senhor, eu confesso que eu não falei de forma adequada, fui agressivo, me perdoe. E eu vou me esforçar para ser uma pessoa mais carinhosa. O que Deus vai fazer? Ele vai te atender. Então você viu aí que tem uma forma de orar pelo seu pecado que faz com que Deus te atenda, o que significa que existem outras formas de orar pelo seu pecado que Deus não te atende. Qual que seria a forma de orar pelo seu pecado que Deus não vai atender? Deus, eu fiz isso daí, mas eu tô certo, é porque na verdade meu marido que me perturba, fica me perturbando, e eu falo assim mesmo porque a gente tem que falar assim para ficar nos rédeos. Você não orou da forma que João te ensinou, então você não será perdoado. Então existe uma maneira de orar para ser perdoado, existe uma maneira de orar que você não será perdoado, que é com arrogância e sem confessar os seus, sem reconhecer. Sem humildade, você não será perdoado. Sem reconhecer, você não será perdoado. Vamos avançar aqui para 1 João, capítulo 5. Primeiro João, capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Até aí. Então você sabe que existem pessoas que elas pensam que nós nunca temos como ter certeza se uma oração vai ser atendida. Você pensa assim? Quando você ora, você tem aquele pensamento: eu nunca tenho certeza, até acontecer, eu não sei. Bom, esse é o princípio da incredulidade. E o João, o apóstolo João aqui, filho de Salomé, ele está dizendo que sua mãe, recapitulando lá, sua mãe fez um pedido, não foi atendido. Se você prestar atenção no que ele explica aqui, está a resposta do que ela não foi atendida. Então, para ser atendida, no verso 14, olha só a palavra que ele usa: confiança. Confiança. Esta é a confiança que temos nele. Vocês vão ver a respeito da oração. Se pedimos alguma coisa, aí tem algo entre duas vírgulas, ele nos ouve.
Então, quando é que ele nos ouve? Quando nós pedimos segundo a sua vontade. Logo, para pedir, você tem que conhecer a sua vontade. Isso que nós conversamos hoje na classe de catecúmenos. Que para se relacionar com Deus, você tem que conhecê-lo. Porque se você não conhece, você não tem relação. E aqui é repetido a ideia. Para pedir e receber, tem que ser segundo a sua vontade. Agora, olha só os verbos que ele vai utilizar no verso 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos. Olha só esse verbo. Sabemos. Ele está dizendo que tem como você saber quando você será atendido. Quando você vai alcançar o que você pediu. Quando é que você sabe? Quando você pede segundo a sua vontade. Então, se eu pedir segundo a vontade de Deus, eu sei que eu serei atendido. Não é eu acho. Não é eu suspeito. Eu sei. Mas deixa eu dizer uma coisa. Com o nosso coração fraquinho, com o nosso pensamento fraquinho, nós gostamos de subverter e obscurecer as promessas de Deus. Muitas vezes Deus faz uma promessa e a gente consegue dar uma volta ali para ficar complicado o que é simples. Deixa eu te dizer a volta que as pessoas dão no verso 14. Está vendo aí, segundo a sua vontade? Segundo a sua vontade? Muita gente vai pensar assim. Sua vontade, eu não tenho como saber qual é. Então, não tem como saber qual é a vontade de Deus. Então, tudo o que eu pedi para Deus, segundo a sua vontade, ele vai cumprir. Mas como a gente não tem como saber a sua vontade, não tem como saber se ele vai cumprir. É assim que muitos saem desse texto aí para voltar à dúvida. Mas essa interpretação contradiz o verso 15. Porque o verso 15, o verbo sabemos, na primeira pessoa do plural, pressupõe que essa vontade de Deus pode ser conhecida. Porque se não puder ser conhecida, não haveria base para essa certeza. Então imagine que o apóstolo estivesse dizendo assim, ó. Esta é a confiança que temos. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, que eu não sei o que é, pode ser qualquer coisa, ele vai nos ouvir. Isso não é confiança. Pelo contrário, isso é o mais alto nível de desconfiança que pode existir. Então, o pensamento que muitos têm é o seguinte. Esta é a falta de confiança que eu tenho. Porque se eu pedir alguma coisa, não tem como saber qual é a sua vontade, logo eu não sei se eu será entendido. Está vendo que isso é o contrário do sentido do texto? Logo, sua vontade aqui não é a sua vontade secreta, mas é a sua vontade revelada. Essa vontade aqui é algo que Deus nos disse o que é. E aí eu volto no perigo de orar a um Deus que nós não conhecemos, o perigo de não conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, você não sabe o que o agrada, o que Ele quer, qual é a sua vontade. Vamos voltar para Deuteronômio 29, onde nós vamos ver qual é a vontade de Deus. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Todas as palavras desta lei, é a vontade revelada de Deus. É o que Deus revelou sobre a sua vontade. Então, volte aí alguns versos.
Verso 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. E vistes as suas abominações, os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para aí. Deus está chamando os ídolos de pau e de pedra de quê? Ele está chamando de quê? De abominações. Então aí eu já sei de um aspecto da vontade dele. Ele considera essas coisas abominações. Ele está me dizendo o que é. Meus irmãos, a gente vive numa geração que finge não conhecer a vontade de Deus porque finge que as Escrituras não existem. Deus nos revelou a sua vontade na Bíblia. Deus revelou sua vontade na Bíblia. O que ele revelou na Bíblia para nós não é que nós achamos, é que nós sabemos. Então volte para 1 João capítulo 5. Na verdade, vamos passar primeiro por Amós. Eu acabei esquecendo, mas tem que ler um texto de Amós aqui. Amós capítulo 5. Vamos pegar um exemplo aqui. Amós capítulo 5, verso 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor dos Exércitos estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Então, é um mistério se Deus quer que eu odeie o mal ou não. Isso é algo que está oculto ou ele me revelou? Ele quer que eu tenha ódio pelo mal e ele quer que eu tenha amor, verso 15, pelo bem. E ele diz que ele quer que eu busque o bem, no verso 14, e não busque o mal. Então, Deus quer que eu tenha muito ódio no meu coração? Muito ódio no coração? Sim, se for ódio pelo mal. Então, você pode amar o mal? Não. Você pode ter indiferença para o mal? Não. Você pode dizer que não sabe o que Deus quer? Não, porque ele te revelou em sua palavra. Vamos voltar para João. 1 João. Eu falei aí, 1 João capítulo 5, verso 14, que uma das maneiras que as pessoas subvertem esse versículo na oração é dizendo que eles não sabem qual é a vontade de Deus, e nós acabamos de refutar isso, mostrando que Deus revelou sua vontade em sua palavra. As coisas reveladas, as palavras dessa lei pertencem a nós e a nossos filhos para que os cumpramos. Então você precisa aceitar que nós temos mais informação sobre Deus do que a maioria está disposto a aceitar. Nós temos mais conhecimento de Deus do que ele gosta, do que não gosta, do que a maioria dos homens estão dispostos a aceitar. Mas eu quero mostrar uma segunda maneira que esse verso é subvertido. Que é o seguinte, é quando as pessoas vão dizer assim, ó, é até possível conhecer a vontade de Deus, mas essa vontade de Deus, ela não vai ser conhecida pela Bíblia. Ou ela vai ser conhecida parcialmente pela Bíblia, mas tem outras coisas que que a gente vai ter que descobrir. Então Deus vai ter que fazer voar uma estrela, ou ele vai ter que dar um sinal especial,
ou ele vai ter que fazer alguma coisa para eu descobrir o que ele realmente quer. Entenda e aceite o seguinte: tudo o que Deus realmente quer, ele já falou aqui. E não há nada e nenhum acréscimo que ele vai fazer para você. Tudo que ele revelou que ele quer já está aqui. Então, inclusive, quando a gente fala assim, ó, vamos orar para descobrir a vontade de Deus. Entendam bem essa frase aí. Vamos orar para saber a vontade de Deus? Tem que ser com a seguinte mentalidade: a vontade de Deus já está revelada aqui, sou eu que preciso descobrir porque eu não sei. Não é porque Deus ainda precisa fazer acréscimos, ele precisa me guiar para eu saber aplicar e saber viver o que ele já disse aqui. Existe um problema sério que as pessoas acham que a Bíblia ela é genérica e ela não é específica. Isso é falso. A Bíblia ela é específica e suficiente para todas as situações. O problema é que eu e você, muitas vezes, não temos a capacidade de entender a situação. A gente ora pedindo, Deus, me ilumine nessa situação, mas ele vai te iluminar te ensinando como que a sua situação se aplica ao princípio que ele ensinou aqui. Então vamos dar exemplo, né? É Deus, eu estou com um problema tal, eu não sei como resolver, me dê clareza, me dê direção. Essa direção vai ser algo que já estava aqui. Tá entendendo? E se for algo que contradiz o que está aqui, essa direção está errada. Então, quais tipos de oração você pode ter a certeza que você vai receber o que você pede? É aquelas que estão estritamente de acordo com a sua vontade revelada na Bíblia. E isso vai explicar as orações que não são atendidas. Então, pense aí no seguinte: as orações que não são atendidas. Com base na Bíblia, eu sei que você, chefe de família, se você está desempregado, ou se você está com um emprego que não está dando para sustentar a sua família. Eu tenho como saber que Deus quer que você tenha condições de sustentar a sua família? Eu tenho como saber que Deus quer? Sim ou não? Sim. Porque é isso que ele diz aqui na sua palavra. E eu tenho como saber que Deus quer que eu ore por isso? Sim, porque é isso que ele me ensinou na sua palavra. Logo, eu tenho como saber que eu vou ser atendido? Sim. Então eu tenho que orar com fé, com certeza, com confiança. Agora, se eu pedir assim, ó, tem uma empresa ali na esquina que eu queria trabalhar naquela empresa. Eu posso orar isso para Deus porque trabalhar é algo que ele ensina a orar. Eu posso pedir por algo que eu quero, um trabalho que eu quero naquela empresa. Mas ele não me deu uma promessa na sua palavra que é aquela empresa. Então, a forma dele responder isso, ele pode, na sua onipotente, na sua sabedoria infinita, ele percebe que aquela empresa não é o melhor para você. Ele sabe que aquela empresa, você está pedindo aquela, mas aquela pode não ser a melhor e você não sabe. E ele pode abrir outras portas. Por que que... Então vamos diferenciar em relação a você ter emprego, ser sustentado, ter providência, ele vai responder porque isso está 100% garantido. Agora, se vai ser aqui ou se vai ser ali, aí depende da sua soberana providência e como que você ora em relação a isso. Você vai orar pedindo, Deus, eu gostaria daquele lugar porque eu vi isso, isso, isso. Mas, se não for melhor, e eu venha entender e perceber por que não, para eu correr para outra.
Ou seja, isso é orar pedindo sabedoria, discernimento das situações. Você não pode se apegar incondicionalmente a algo que você não tem uma certeza divina. Você se apega nessa confiança em algo que tem uma certeza divina. Agora, se vai ser aqui, se vai ser ali, se vai ser com essa pessoa, você vai entrando na medida que Deus vai pela sua providência, vai te mostrando coisas sobre aquilo para que você compare com a palavra. Aí você queria muito ir para ali. Aí, até então, você está orando com licitude porque você está pedindo emprego, ali é um emprego, então você está orando. Mas, de repente, você vai se aproximando daquela empresa, você percebe que lá naquela empresa, você trabalhar ali, você vai ter que mentir e enganar para as pessoas. O que diz a vontade revelada de Deus sobre mentira e engano no nono mandamento? Que não é vontade de Deus. Logo, se para trabalhar ali você tem que ser um enganador, você não vai orar mais por ali, você vai orar para ir para outro lugar. Ou seja, você está usando os mandamentos de Deus para discernir as situações. O que é bom, o que é ruim. Eu estou vendo isso daqui por esse lado, isso aqui é bom, então vou continuar. E assim nós usamos aquilo que está no Salmo 119. Abra no Salmo 119. Verso 105. Vamos ler todo mundo junto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus serve de lâmpada, pois ela guia para que lado eu vou andar. E de que maneira eu vou orar. Então, volte para Mateus 20. O que os apóstolos estavam ignorando em relação à obra de Jesus? A gente viu em vários sermões isso. Eles queriam um reino, mas eles não queriam uma cruz. Eles queriam a glória, mas eles não entendiam plenamente o Cristo crucificado. Então, para você entender, a coisa mais importante que você precisa entender sobre oração, segundo a vontade revelada de Deus, é o seguinte: Deus só nos ouve porque Cristo morreu por nós. Elas não só estavam ignorando um detalhezinho, não é só um detalhezinho. Ela estava ignorando, Salomé, a parte principal que você precisa saber sobre oração. É que você só tem acesso a Deus porque Jesus Cristo é o nosso mediador que morreu pelos nossos pecados. Então, como é que a gente vai entrar no reino de glória? Como é que a gente vai se assentar em tronos, ou como elas estão dizendo, sem que os nossos pecados tenham sido perdoados? E como que os nossos pecados são perdoados, se não pela cruz de Cristo, cruz essa que eles estão ignorando? Estão entendendo? Eles estão ignorando o meio pelo qual nós somos reconciliados com Deus, que é pela morte de Cristo. Cristo na cruz, por que Cristo teve que morrer? A morte de Cristo não foi uma morte de um homem comum. A morte de Cristo tem implicações cósmicas, universais. Cristo na cruz recebeu o castigo pelos nossos pecados. E essa é a única razão pela qual Deus ouve as suas orações. Porque os seus pecados foram resolvidos. Como é que um Deus altíssimo, santíssimo, perfeito, vai ouvir
vai atender às orações de criaturas sujas e pecadoras, sem resolver o problema desse pecado. É igual o seguinte: imagina que alguém fez muito mal para você. Ela fez um mal para você. Aí ela ignora este mal, ela ignora isso daí, não resolveu esse problema, não falou, me perdoa. E começa a te pedir coisa. Começa a te pedir coisa. Você vai falar, peraí, só um momento. Eu não vou te dar nada não, porque aquilo ali que você fez. Você tem que resolver aquilo ali primeiro. É assim com Deus. A raça humana, eu quero isso, eu quero o trono. Mas peraí. O problema do pecado, o problema da separação entre o homem e Deus já foi resolvido? Você já pediu perdão a Deus? Você já se humilhou, Deus me perdoa? Senão você é igual a essa pessoa. Que você quer isso, mas não se entregou ao Cristo crucificado, que é o único caminho do perdão. Não existe relacionamento com Deus sem a cruz de Cristo. E nós vemos isso na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer-se nas nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós nos achegamos a Deus pelo trono da graça, da misericórdia, porque Jesus, nosso sumo sacerdote, morreu por nós. Por isso que não adianta você vir para o culto se você estiver preso aos seus pecados, não querendo abandoná-los. Porque não tem como ter comunhão com Deus sem a cruz de Cristo, onde Ele tomou sobre si os nossos pecados. A Epístola aos Hebreus inteira é sobre isso. Abram Isaías 53. Falando de Jesus, ele diz, era desprezado, Isaías 53, verso 3. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, todo mundo junto, por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele recebeu o castigo que era nosso. Ele recebeu a punição que era nossa. Sem isso, não há oração nem petição atendida. E com isso nós, volto para Mateus 20, nós vemos o que essa mãe não estava entendendo. Mateus 20.
quando Jesus vai dizer no verso 25, ele vai falar dos príncipes dos gentios, dos reis deste mundo. Como é que os príncipes, os reis e presidentes deste mundo governam? É impondo o seu poder, é impondo o que ele manda. Jesus está dizendo, o meu reino, eu sou rei de uma maneira diferente. Por quê? Verso 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele se torna rei, não exercendo um poder dominador, mas servindo na cruz. Ele é o Rei da Glória que veio nos servir. Ou seja, vocês não entenderam a lógica do reino. Vocês não entenderam de que forma eu me torno rei. Eu me torno rei entregando a sua vida, a minha vida, na cruz por vocês. Eu me torno rei servindo vocês. Então vocês querem ser o maior? Vocês querem assentar à minha direita e à minha esquerda? Então aprendam a servir como eu servi. Entenderam como que o reino de Cristo é diferente dos reinos desse mundo? Como é que os reinos deste mundo governam? Eu tenho o poder de jogar uma bomba. Então você me obedece. Jesus está dizendo, eu reino porque eu sirvo. Eu sou o maior porque eu me fiz do menor. Então vocês querem ser grande, vocês se façam pequenos. Isso é completamente contrário à lógica mundana. Porque na lógica mundana, se você quer ser grande, você pisa, você humilha. Na lógica deste mundo, quanto mais você quer ser grande, mais você passa por cima das pessoas e coloca elas pequenas. Jesus está dizendo, no meu reino é o contrário. Se vocês querem ser o maior, não é a sua mãe vendo aqui e falando, eu quero que o meu seja maiores. Se vocês querem ser o maior, vocês sejam mais humildes. Vocês se façam de pequenos e sirvam uns aos outros, porque até o Filho do Homem veio servir. Esse ensino de Jesus aqui vai ser fundamental lá na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo vai ensinar como que o culto da igreja tinha que ser. Tem tudo a ver com o que se ensina aqui. Em outro momento nós vamos ver. E aí vai vir algo interessante nos versos 29 a 34. Como é que os dois cegos eles chamam Jesus? Eles chamam Jesus de filho de Davi. Quem era Davi? Davi era o rei. Jesus é rei porque ele é filho de Davi, que era rei, descendente de Davi. Aí, o descendente de Davi, que é rei, como é que ele exerce o seu reinado nos versos 29 e 34? Ele exerce o seu reinado servindo quando ele cura o cego. Ele exerce o seu reinado servindo às necessidades de um cego. Você sabe que Apocalipse 1 diz que todos nós somos reis. Você sabia que você é um rei? Uma rainha? Vocês são reis e rainhas. Como é que vocês exercem essa realeza no dia a dia? Como é que você, no reino dos céus, como é que você é rei? Servindo uns aos outros, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa é uma das ideias mais revolucionárias que já existiram na história da humanidade. Que os maiores se tornam os maiores se fazendo de menores. Se todo mundo seguisse daí, o mundo estaria diferente. Quem quer ser o maior, ele não se torna o maior se exaltando, mas se humilhando. Sendo humilde. Nós vamos continuar falando sobre isso na semana que vem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajude a servir como Cristo serviu.
Nos ajude a entender que melhor é dar do que receber. Nos ajude, Senhor, a entender que o reino não é adquirido por uma disputa de quem vai ter o melhor trono, mas por uma disputa de quem se faz o menor, que não é uma verdadeira disputa, mas é o que nos faz verdadeiramente grandes. Que nós não venhamos focar em glórias humanas passageiras, em exaltações humanas, que conduzem à arrogância e à soberba, mas que nós venhamos servir uns aos outros em amor, olhando para as necessidades do outro. Como Cristo olhou para a nossa necessidade e na cruz Ele nos serviu. No teu nome eu oro. Amém.